Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e a todas. Sejamos muito bem-vindos a mais um programa A Luz da Messe do Amor. Que Jesus possa nos abençoar a todos, que todos que aqui chegaram sintam-se abraçados e que Jesus, nosso mestre e guia, possa nos acompanhar em mais esta jornada de conhecimento, para que possamos colocar, a luz em nosso caminho, para que nós possamos ser luz para aqueles que nos cercam, não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar com a primeira leitura do livro Pão Nosso, psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e tem o título assim, Sigamos até lá. Já é um título que instiga a gente, né? E é retirado do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. E diz assim, Jesus: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos agora entender, pela explicação do Espírito de Emmanuel, o que Jesus quis dizer, né? Que se a gente estiver nele, e ele estiver em nós, e as palavras dele estiverem em nós, e as nossas palavras estiverem nele, tudo que nós pedirmos, nós receberemos. De certo, já tem um monte de interrogação aí, né? Que quantas vezes a gente pede e a gente não recebe, né? A gente não recebe. A gente não recebe do jeito que a gente queria. A gente não recebe na hora que a gente queria. Mas Jesus tem um propósito para nós. Então, vamos ver aqui. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Então, no Pai Nosso, o que a gente começa a falar? Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade. Então, já começa assim, plena observância dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Então, meus amigos, Emmanuel aqui está falando para nós que nós ainda, independente de rezarmos, mas nós ainda não conseguimos estabelecer uma união com Deus. Vamos continuar. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria de nós crentes, crentes no sentido de crermos em Deus, como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Então, a gente acha que orando
a gente vai conseguir facilmente tudo aquilo que a gente precisa, ou tirar de nós tudo aquilo que está nos incomodando. Vamos em frente. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Quantas vezes, né, nós não pegamos o terço ainda e rezamos sem nem pensar nas palavras do Pai Nosso, sem nem pensar nas palavras da Ave Maria, não é mesmo? Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, porque nós ainda somos espíritos ignorantes, ignorantes não no sentido apenas de não sabermos muito. O espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos ao seu respeito. Então, antes de nós pedirmos, nós temos que nos submeter àquilo que o Pai determinou para nós. Nós sabemos que cada um de nós tem a sua missão aqui nessa terra, né? Então, eu penso assim que quando, numa imagem, né, bem ilustrativa, quando Deus criou o nosso espírito, ele nos ama tanto que nos criou espíritos imortais, que não vamos mais morrer, né? Nosso espírito vai sempre existir. E aí, ele, tipo assim, criou um fio bem longo e falou assim: Regina, você vai ter que chegar lá no final, onde esse fio alcançar. Falei, tá certo. Só que aí, nem sempre a gente vai pela linha reta. O fio é longo. A gente faz umas curvas daqui, desce uns despenhadeiros, sobe umas montanhas daqui, dá umas voltas doidas, até chegar lá no final. Mas sempre nós temos que atender aos desígnios do Pai. Então, olha só. Alcançaremos, porém, a época, por enquanto, muitos de nós ainda rezam maquinalmente, né? Nem pensa naquilo que está falando. Mas aí Emmanuel fala: alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Opa, olha só. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Por quê? Quando nós estivermos espiritualmente integrados no Cristo, será que nós vamos pedir o que hoje em dia a gente pede? Né? Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa. Então, quando nós estivermos inteiramente integrados no Cristo, nós já vamos ter penetrado o nosso entendimento no justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Então, quando, meus irmãos, nós tivermos o entendimento do porquê certas coisas nos acontecem e continuam, às vezes, nos acontecendo, independente da gente pedir, é porque é necessário para o nosso espírito. Porque o nosso espírito ainda, o bichinho é danado, é grosseiro, vive querendo escapulir assim pelo lado mais fácil, pela porta estreita, pela porta larga. Não quer saber, não. Muitas vezes nosso espírito da porta estreita, ele quer porta larga, né? Então, olha só. Então, quando nós estivermos integrados plenamente no Cristo, nós já vamos ter penetrado o sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância, o porquê certas coisas acontecem com a gente. Estaremos, então, habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Olha só.
Então, vai depender do nosso espírito. Vai depender de nós estarmos envolvidas no Cristo. Vai depender de nós estarmos fazendo o que Jesus nos ensinou quando ele passou aqui por esse orbe terrestre, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre. Olha só, ainda não temos Jesus integrado em nós. Nós ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, vamos trabalhando, vamos vigiando para compreender a vontade divina. Olha quanto esclarecimento essa página nos traz, meus amigos. Né? Então, que nós estejamos certos que quando nós pedirmos alguma coisa e essa coisa não for atendida de imediato no nosso tempo, porque o tempo de Deus é um, o nosso é outro. A gente quer as coisas para ontem, né? Então, quando a gente não for atendida no nosso tempo, que nós paremos um pouco e vamos refletir. Por que será que eu estou passando por isso? Por esse perrengue agora na minha vida? Por que será? E aí, meus amigos, a resposta vai vir. Se não é de alguma besteira que eu fiz agora, nesta presente encarnação, é besteira de outros que eu estou colocando as coisas no lugar que em outras vidas eu deixei tudo bagunçado. Aí eu venho agora para botar as coisas no lugar. E a gente acha que nossas preces não estão sendo atendidas. Mas se nós passamos por alguns perrengues, se nós passamos por algumas dificuldades, fiquemos atentos. Vigiemos, oremos também, mas vigiemos o porquê será que eu estou passando por isso, né? E a gente pode ir entendendo, se melhorando. Meus amigos, neste encontro de estudo de hoje, vamos desde agora mentalizar todos os nossos irmãos em Cristo que estejam passando por problemas de doença nos hospitais. E, em especial, por aquelas pessoas que estão passando por doenças produzidas pelo seu próprio descuido, pelo seu próprio espírito. Vamos pedir por aquelas pessoas que estão sendo vítimas de espíritos perversos ainda, obsessores, e que sem a pessoa saber, ela mesmo que traz esses espíritos para ela. Por quê? Porque nós somos energia. Nós somos energia. E energia se encontra com energia. Então, se eu vibro no bem, se eu estou sempre atenta, vigiando, orando, eu vou estar com que espíritos? Os espíritos bons. Agora, se eu me revolto com Deus, ou se eu caio na esparrela, quero ir pela porta larga mesmo, não quero lá saber de porta estreita, tem outras oportunidades, eu vou baixar e vou ter a companhia de quem? De espíritos ainda na mesma situação, que estão na esparrela. Então, vamos mentalizar nesse momento todas as pessoas que estejam passando por esse tipo de necessidade, porque não vem ser problema, é necessidade. É necessidade daquele espírito, até aquele espírito se conscientizar que precisa modificar alguma coisa na sua postura de vida, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade agora ao estudo, olha só que beleza, do Evangelho no livro Luz Imperecível, que é estudo do Evangelho, da interpretação do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Estamos estudando ainda o Evangelho de Mateus. E hoje é para todos nós, gente. Olha o título, Cansados e Oprimidos. Quem de nós aqui, em certo momento, não se sente cansado?
Mas não é aquela canseira física que a gente dorme uma noite, no outro dia a gente está inteiraça. Não. É aquele cansaço mental, aquele cansaço da situação que não melhora, que não passa. Então, ó, cansados e oprimidos. E quem que às vezes não se sente o coração apertadinho, né? Oprimido, seja com os males do mundo, seja com os males de algumas pessoas amigas nossas, e o nosso coração fica apertadinho, quebradinho. Então é para nós, cansados e oprimidos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E diz assim, Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, percebem como Jesus fala aqui na afirmativa? Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, Jesus não fala, vinde a mim que eu vou tentar aliviar vocês. Não, ele é incisivo. Vinde a mim, todos vós que estão tristes e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, se Jesus nos prometeu isso, porque a gente que é tão ainda baixinho, inferior, quando a gente promete uma coisa, a gente se vira nos 30 e cumpre. Imagina Jesus nos prometendo isso. Então, vamos entender frase por frase. Vinde a mim. Quando Jesus fala vinde a mim, é um convite que Jesus faz para nós e ele espera que nos movimentemos para ele. Então, quando Jesus fala vinde a mim, ele está esperando de nós que nós caminhemos até ele. Percebe, meus amigos? Quando Jesus fala, vinde a mim, não é para eu ficar de braço cruzado esperando que Jesus venha a mim. Não, é o contrário. Jesus abre os braços e fala, vinde a mim. Então, é no nosso movimento de chegar até ele. Apesar de nos aguardar, Jesus nos aguarda no decorrer dos milênios, porque somos espíritos milenares já, e todos esses milênios que nosso espírito tem, somos espíritos velhos já, gente. E todos esses milênios que nossos espíritos têm, Jesus está ali. Vinde a mim que eu vos aliviarei. As palavras de Jesus ainda nos soam nas consciências, trabalhando nossas reservas. Até que um dia, o nosso livre-arbítrio, porque nós temos aquele fiozinho que eu falei, é para a gente faz no fiozinho o caminho que a gente quer. A gente vai pela esquerda, vai pela direita, sobe, desce. É isso, é livre-arbítrio. Nós fazemos da nossa vida o que nós quisermos. Nós tomamos uma atitude e vamos em frente. Foi nós que optamos. Né? Então, ó, suas palavras soam nas nossas consciências, trabalhando nossas reservas, até que o livre-arbítrio, imprescindível em tal decisão, então eu preciso ter essa liberdade. Jesus fala, vinde a mim, eu vou se eu quiser. Não sou obrigada. Gente, Jesus nos obriga a nada. Jesus nos impõe nada. Ele nos oferece. Pega quem quer. Jesus não nos impõe. Jesus não quer ninguém para ele de cara feia. Ai, não. Jesus quer para ele gente que chega junto. Então, ó, até que o livre-arbítrio, imprescindível em tal decisão, possa ser direcionado, acionado na direção de Jesus, que ele se constitui na porta da solução de todas as dores e todas as apreensões. Então, gente, quando Jesus fala, vinde a mim, ele está disposto a nos receber. Vai de nós chegarmos até ele. E como é que a gente chega até ele? Ele não falou? Todas as vezes que virdes um pequenino desabrigado, dai abrigo. Todas as vezes que vir alguém nu, sem veste, é a mim, dai roupa.
Quando vires alguém pedindo comida, pense em mim, dai a comida. Então, se nós vermos naquela pessoa maltrapilha, mendigando, que a gente muitas vezes passa e faz de conta que nem vê, se a gente imaginar que é Jesus ali, como seria a nossa atitude? Será que a gente não ia levar ele na primeira padaria que tivesse e ia pedir um café com leite, uma média ali, um pão com manteiga para ele? E aí depois, será que a gente não ia falar assim, puxa, mas essa tua roupa está tão velhinha, né? Vamos ali, eu tenho umas roupas lá em casa, vamos lá. Se a gente soubesse que era Jesus, nós faríamos isso, não é não? Mas é Jesus. Só que está ali na figura do mendigo. Né? E a outra frase é, vinde a mim, já vimos o que é, né? Todos os que estáis cansados e oprimidos. Já vimos que cansado não é essa canseira do trabalho, canseira física. Essa canseira é de menos, a gente tira de letra, dorme no outro dia, a gente está zerado inteiro. Mas não, é outro tipo de cansaço. Então, todos os que estáis cansados e oprimidos. Enquanto o homem não se cansar de dedicar apenas às coisas materiais, sabendo colocá-las dentro de suas reais proporções, não se voltará efetivamente para as espirituais. Isso aqui é sério, gente. Então, aqui, o que o autor do livro fala? Que enquanto nós só tivermos foco no material, nos bens que a gente quer adquirir. E é ruim isso? Claro que não. Nós não precisamos ter um teto, uma casa para morar? Claro. É ruim batalhar para comprar uma casa? Não. Mas se eu preciso de um carro para trabalhar, para passear, é ruim eu comprar um carro? Não. Se eu estou de férias, é ruim eu querer passear num lugar diferente daquele que eu moro? Não. Agora, o que é ruim? Se eu só me preocupar com isso. Porque isso tudo é matéria. Será que eu querendo batalhar para comprar minha casa, querendo batalhar para comprar meu carro, querendo batalhar para tirar umas férias, será que eu não posso, juntamente com isso, dar valor nas coisas do espírito? Parar e me perguntar como será que anda, hein, meu espírito? Será que eu estou próxima de Jesus? Será que eu já estou nele? Será que eu estou cumprindo aquilo que ele nos deixou de exemplo quando ele passou aqui pela Terra? E começar a trabalhar, por isso que nós falamos tanto na tal da reforma íntima. O que é reforma íntima? Gente, é reforma. Quando a gente vai reformar uma casa, a gente não quebra a parede, joga, põe novinha. É reforma íntima. É jogar o que não presta mais aqui. Ixi, eu tenho inveja. Nossa, meu vizinho ali comprou um carro. Te contar, viu? Não sei de onde está tirando dinheiro. Isso é inveja, gente. Então, vamos fazer essa reforma? Não tem porquê. E quantas outras coisas nós temos que reformar? Às vezes a nossa língua. Às vezes a nossa língua é fofoqueira demais. Jesus fala que não é o que entra pela boca que faz mal para o homem. Quantas pessoas, né, na época da quaresma, né? Ai, não posso comer carne, né? Jesus fala. Jesus nunca falou, não come carne, não. Ele fala, não é o que entra pela boca que faz mal para o homem, é o que sai da boca. Jesus ainda fala, porque o que sai da boca é daquilo que o coração está cheio. Olha, gente, a responsabilidade com as nossas palavras. Jesus falou que o que sai da nossa boca é daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se a gente só sabe xingar, se a gente só sabe maldizer, se a gente só sabe reclamar, é disso que o nosso coração está cheio. E nós vamos viver em paz desse jeito? Não vamos. Então, vamos pensar no que nós falamos. Puxa, é isso que o nosso coração está cheio.
Então, olha só. No entanto, Jesus, como nosso mestre, sabe aguardar a manifestação de cada um nesse sentido. Jesus abriu os braços, falou: vinde a mim. Mas ele não fica lá: ei, Regina, está na hora, vinde a mim. Ei, Regina, está demorando, vinde a mim. Não. Jesus é zen. O tempo é nossa que fala. A pressa tem que ser nossa, não é de Jesus, não. Ele não nos apavora para chegar até nele, não, porque ele está lá, com os braços abertos, igual o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Como é lindo, né? Ele está lá, com o braço aberto. Olha só. Então, ele aguarda a nossa manifestação no sentido de procurar ele. Ainda que em decorrência do cansaço e da saturação. O que é saturação? É quando a gente está muito cansado espiritualmente. A gente fala: estou saturada, estou no limite. Saturação. Por não buscá-lo, olha só, gente, por nós não buscarmos a Jesus pela via do amor, que a gente só se busca Jesus pela via do amor, né? A gente não busca Jesus quando a gente faz o bem para o próximo. Cada vez que eu faço o bem para o próximo, cada vez aquela pessoa de idade, às vezes bem de idade, que mora com a gente, e que repete a mesma coisa 300 vezes. E a gente tem que ter o quê? Paciência e amor. Porque quando nós éramos criancinhas, que essa pessoa ficava com a gente queria que essa pessoa contasse a história dos 3 porquinhos 1.200 vezes, e a pessoa contava a história dos 3 porquinhos. E agora, porque a pessoa já está velhinha, repetindo a mesma coisa, as pessoas não têm paciência, né? Então, olha só. Então, por não buscarmos Jesus pelo amor, ele nos aguarda após as muitas lutas e desarmonias experimentadas nas veredas do sofrimento e da desilusão. Então, vamos resumir isso? Se não chegarmos a Jesus pelo amor, chegamos pela dor. A opção é nossa. Se não chegarmos a Jesus pelo amor, nós vamos, depois de muita luta, de muita desarmonia, de muito desequilíbrio, de muito sofrimento, de muita desilusão, aí nós vamos chegar a Jesus. Gente, não é mais gostoso e mais leve chegar pelo amor? Não é mais gostoso e mais leve, mais alegre? Porque, gente, a felicidade que dá para a gente, quando a gente faz uma coisinha boa que seja para o outro, e dá aquela felicidade, não é mais gostoso chegar a Jesus assim, pela doação do amor, do que chegar a Jesus pela dor? A maior parte das vezes, nós ainda chegamos a Jesus pela dor. Na hora que está tudo bem, 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 bem na nossa vida, será que nós paramos, refletimos em Jesus? Vamos, porque às vezes a pessoa necessitada não passa na nossa porta pedindo, não. Mas a gente sabe onde tem uns necessitados da vida. Mas está tudo tão bem na vida da gente que a gente nem lembra de ir lá procurar. Se aquela pessoa precisa um agasalho, um abrigo, ou precisa apenas uma conversa. Ah, faz tempo que a pessoa não tem com quem conversar. Os velhinhos do asilo, que fica lá no asilo. Gente, é tão bom conversar. Imagina que delícia para o velhinho ver uma pessoa domingo chegar lá no asilo, só para bater papo. Para bater papo. E conversa com um, conversa com outro. Isso é chegar a Jesus pelo amor. Então, olha só, melhor do que chegar pela dor, né, gente? Oprimidos, porque as coisas da terra não apenas nos cansam, mas nos oprimem também. É um patrão que trata o funcionário igual animal, que nem animal merece ser tratado desse jeito. É um patrão que desmerece o funcionário, né? Então, isso tudo vai oprimindo as pessoas. As desilusões aniquilam,
Por que que a gente tem desilusão? Porque a gente colocou muita expectativa em cima daquilo ou daquela pessoa. E aí, um belo dia, essa pessoa nos desilude. Ou aquilo nos desilude, né? Então, olha só, as desilusões aniquilam, as derrotas afligem. Depois de tanta luta, tudo passa, mas deixa cicatriz, não é? Um machucadinho, machuca, fica inflamado, a gente trata, ele sara, mas fica marquinha, né? A cicatriz fica, deixa cicatriz, e essas cicatrizes vão nos induzir à reflexão. Então, cada vez que nós nos desiludimos, cada vez que a sociedade nos oprime, nós temos que refletir para tomar uma nova posição. Por que que a gente reflete, gente? Por que que todo sábado nós estamos aqui? Para ver se a gente acorda, e isso é para mim, primeiro eu falo para mim, para ver se a gente acorda e toma um novo rumo na vida da gente. Que a gente chegue, aprenda a chegar a Jesus pelo amor, não pela dor, né? Então, ó, isso só através da reflexão para a tomada de uma nova posição com Jesus nas trilhas do progresso e da evolução. Então, isso que quer dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então, nós vimos por que nós nos cansamos e quando é que nós ficamos oprimidos. E já vimos que temos um bração ali, 2 bração abertos do Jesus para nos acolher, mas vai depender da gente. Nós queremos chegar lá nele como? Pelo amor feliz da vida? Por ter feito bem? Ou pela dor, triste, chorando, desesperançado? E a próxima frase é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está falando que ele vai nos aliviar. Ele não está falando assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vou tentar aliviar vocês. Não, eu vos aliviarei. Mediante os esclarecimentos de Jesus, adquirimos compreensão que permite que tudo seja dimensionado nas suas devidas proporções. Então, gente, isso quer dizer o quê? Que quando nós estamos ali, ó, juntinho de Jesus, nós vemos a vida por outra proporção. Nós vemos as coisas com o devido valor. Então, às vezes, a gente observa, principalmente nos mais jovens, que eles dão valor para cada coisa que a gente fala assim, nossa, é por causa da idade, né? Eles ainda estão naquela ilusão de dar valor só para as coisas da matéria, e eles sofrem com as desilusões, né? Sofrem. Mas aqui fala, quando nós estamos com Jesus, ele permite que nós olhemos as coisas nas suas devidas proporções. Tipo assim, será que precisa sofrer e chorar tanto por isso? Vale a pena todo esse sofrimento? Ou é melhor você mudar de postura e tudo dá certo? E aí continua. Aliviarei. Está vendo que aliviarei está no tempo futuro? Ele fala, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei. O que quer dizer isso? Porque conhecemos agora, sentindo em seguida para viver depois. E só na efetiva exemplificação com Jesus é que estaremos aliviados. Percebe, gente? Então, hoje nós estamos conhecendo como chegar até Jesus. Hoje nós estamos conhecendo. Hoje nós estamos conhecendo como Jesus vai nos aliviar. Então, nós já sabemos que temos que chegar até Jesus. Nós decidirmos ir até Jesus.
Nós já sabemos que como é que nós vamos? Só rezando, rezando, rezando? Não. Nós temos que fazer o bem. É o melhor jeito de chegar até Jesus. Aí nós fazemos o bem, chegamos a Jesus alegrinhos, e aí, olha só, estamos na exemplificação que Jesus deixou. Então, todas as vezes que nós fizermos alguma coisa que Jesus nos deixou ensinado quando ele passou aqui pela terra, nós estamos chegando até Jesus. Olha, então, só na efetiva exemplificação que Jesus vai aliviar. Não é só. Ai, andei, cheguei, estou pertinho de Jesus. Eu rezo todo dia, faço evangelho no lar uma vez por semana. Nossa, mas eu não mexo uma palha, para ser menos chata. Porque às vezes todos nós somos chatos, vamos falar aqui só entre nós, a gente sabe. Mas eu não mexo uma palha. Aí fica com aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim? Não. Né? Então a gente quer que Jesus nos alivia como? Se nós não mudamos. Não é só caminhar até ele, é caminhar até ele no bem. Né? Olha só. Pesado tributo nos tem sido exigido pela cristalização no tempo. O que é cristalização no tempo? Ai, ó a rede ali atrás. Tem tempo. Ah, se não for nessa encarnação, é na outra. E isso vai. Em vez de já queimar as etapas tudo dessa encarnação, fico esperando a outra, eu lá quero isso. O que eu puder mudar agora, eu vou mudar logo, para a outra já está mais próxima, não é? Olha só. Então, pesado tributo nos tem sido exigido pela cristalização, pelo nós empacamos. Tem hora que a gente empaca, gente. No tempo e no espaço, em faixas exclusivamente transitórias. Então, tem época que a gente empaca e fica só ligada na matéria, só ligada na matéria, só ligada na matéria. Esquece que nós não vamos levar nada na nossa mochilinha o dia que nosso espírito sair livre de volta para o verdadeiro lar e que esse corpo já não tiver mais vida. Mas nosso espírito está vivo. O que é que nós vamos levar? É o bem que fizemos nesse caminho até Jesus. Só isso. Mas absolutamente nada. Então, olha só. Temos feito da existência uma constante experimentação ao sabor das nossas emoções, adiando a adoção das posturas responsáveis e discernidas, atitude capaz de aliviar o peso das falhas alimentadas que ainda geram o desânimo, a desilusão. Nada obstante, fala a extensão da misericórdia a apontar o Cristo como referência insubstituível à instauração da manutenção da serenidade do coração. Gente, isso aqui é uma receita de bolo, não tem outra. Olha, então, nós já sabemos que a única maneira de nós caminharmos em paz nessa existência é nós nos aproximarmos do Cristo, fazendo aquilo que ele nos ensinou. Veja como Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos ama e nos é um Pai de amor e bondade, porque ele manda Jesus vir aqui para a Terra e fala, vai lá, meu filho, exemplifica, porque é mais fácil para a gente entender Jesus que veio na Terra, igual nós aqui nessa carcaça humana, Jesus veio, do que nós ficarmos tentando imaginar que é Deus. É muito grande para nós ainda não conseguimos entender essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos manda Jesus como homem, como nós humanos, passar uma temporada, pouca temporada, 33 anos, pouco,
aqui na terra, mas deixar o exemplo para nós chegarmos até ele, porque Jesus falou: ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, gente, se a gente quiser chegar até Deus, chegar em Jesus que está com os braços abertos e caminhando no bem, fazendo bem para possibilitar o abraço de Jesus e do Criador. Que maravilha, né? Então, meus amigos, a gente vê nesse estudo até agora o quanto está nas nossas mãos. Às vezes a gente pensa e fala assim: nossa, tão difícil chegar até Jesus. Como é tão difícil? Ah, Regina, mas eu não sei como fazer. Gente, é só botar a cabeça para funcionar. A gente vai achar alguém que precisa de alguma coisa. É uma criança que precisa de um caderno, de um lápis, de um material escolar. É uma mulher que está grávida para ter o bebê e não tem um enxovalzinho ainda. Não é? Quantas? É uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, que está com uma dor aqui, uma dor ali. A gente não pode pegar essa pessoa, medir, ir lá no posto de saúde, bem de manhãzinha, para passar junto com a pessoa para uma consulta. Tem tanto jeito de chegar até Jesus, gente. Então, é só nós termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que sempre tem um filho de Deus clamando. Às vezes é uma pessoa apenas que está esperando uma palavra. Quantas vezes a pessoa manda uma música para a gente, lá de longe, não fala nada. Puxa, mas aquilo faz um bem para a gente. Nossa, ganhei uma música, olha que legal. Puxa, isso aí é fazer o bem? Se é fazer o bem. Tá vendo, gente? Como não precisa tanta malabarice, né? Quando nós estamos andando na cidade, naquele sol quente, né? Que a gente vê um morador, uma moradora de rua, né? Será que custa a gente chegar junto, comprar um refrigerante, um lanche, levá-la para aquela pessoa? Ou se a gente chegou para tomar um refrigerante geladinho ali na lanchonete, e a pessoa está lá com o zoião assim, uma vontade de comer, uma vontade que nem sabe mais o gosto de um refrigerante. Será que custa a gente chamar a pessoa para tomar ali junto com ela, bater um papinho? Vai deixar a gente mais pobre? Vai não. Não é não? E é coisa tão fácil de fazer. Quem é de nós que não vai na cidade de vez em quando, lá no meio da muvuca, procurar alguma coisa, comprar alguma coisa? Mas a gente não olha quem está do lado da gente. Vamos ficar mais atento? Acho que vai ser tão bom. E isso é chegar até Jesus, né? Agora, então, nós vamos para o nosso livro lindo, Jesus no Lar, que é psicografia do Chico, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, que Neio Lúcio vem nos contar aqueles primeiros evangelhos que Jesus fazia lá na casa de Simão Pedro, pescador. Olha só, os mensageiros distraídos. Será que nós somos um mensageiro distraído? Vamos entender que história é essa, porque Jesus era um exímio contador de história. Ele nos exemplificou muitas vezes por histórias. Os mensageiros distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova. O que é Boa Nova? O Evangelho. Discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé. Então, estava lá a turma, Simão Pedro, Tiago, João, a turminha lá, e mais uns que chegavam de fora, que ia passar, opa, está na hora lá do evangelho que Jesus vai fazer com a turma. E parava, ia parando, e Pedro deixava as portas abertas, as janelas abertas, e o povo ia chegando, ia parando para escutar Jesus. E eles estavam conversando, né, sobre a fé. Porque a fé, gente, será que a fé é uma coisa que cai no nosso colo? A pessoa fala assim, eu não tenho fé. Mas você já procurou a fé? Já procurou ter fé? Vamos pensar aqui um pouco, gente. Olha a importância da fé na nossa vida.
Quando nós passamos por um grande problema, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema com alguma pessoa da nossa família, seja o tipo de problema que for, imagine vocês se nós não tivéssemos fé. Nós íamos nos apegar aonde? Em quem? Eu acho que seria desesperador viver esta vida sem fé. Eu acredito. Mas então, eles estavam lá, aquele dia, o povo lá que estava lá perto de Jesus, estava falando sobre a fé. Como chegar a ter a fé? Porque a fé, a gente não nasce com fé. Não, a gente adquire a fé. Aí a gente é livre para adquirir a fé. Ou nós vamos adquirir uma fé fanática, daquela que acha que Deus é punitivo, que ele está lá só de olho assim, ó, vai punir, punir, punir. Ou a gente sabe que Deus é um pai de amor e bondade, que só quer que nós ajudemos ele nessa grande construção que é chegar até ele, passando por Jesus, pelo filho dele. E aí, que tipo de fé que nós queremos? Uma fé raciocinada, que está ligada, puxa, eu preciso aprender mais sobre essa fé raciocinada, eu preciso aprender o que acontece depois que eu morro, porque quem morre é meu corpo, porque a minha essência não morre, a minha essência volta para o verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos. Então, vamos entender. Olha só. Então, estavam lá eles discutindo sobre a fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas. Então, assim, aquela fé, sabe aquela fé que chega lá e fica no primeiro banco da igreja e na hora de falar minha culpa, minha máxima culpa, está lá, e é uma pessoa muito piedosa, mas sai dali, fica dando patada na mulher, escurraça o filho, não cumprimenta o vizinho, né? Isso é farisaísmo. Quando Cristo, então estava lá eles, né, falando que tipo de fé é a nossa, quando Cristo, dentro de profunda simplicidade, que era característica de Jesus, né, narrou tolerante. Jesus começa a contar a história agora. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna. Então, um rei lá de um local ficou sabendo que lá longe estava morrendo, era muita gente com uma febre que chegou, que matava mesmo, chegava e pá, matava. E esse rei, desejoso de socorrer seus tutelados, que ele era o rei daquele lugar, que sofriam naquela região remota, porque era uma região longe da sede do governo, conduzindo remota dos seus domínios, o que ele faz? Ele pega outros servos dele, mensageiros, e leva, enche a carroça de remédio, medicação. Ele procura com o médico, que remédio que eu dou para febre, que está matando o pessoal lá, o médico fala esse, ele compra a carroça cheia de remédio e manda. E providencia, olha, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, assim, ele mandou aqueles empregados dele, os outros servos, com remédio e mandou uma outra turma, falou, vê lá o que precisa fazer, se precisa enterrar os corpos, vai enterrar, se precisa arrumar a casa, vai arrumar, se precisa limpar a casa, limpa. Ele mandou para dar uma ajeitada no local. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho. Os emissários falaram, rei, deixa com nós que aquele lugar vai ficar limpo, desinfetado, que não vai ter febre, mas que vai pegar aquele pó. Deixa com a gente. Eles asseguraram para o rei que eles iam ser eficientes, asseguram eficiência naquela missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do reino, começaram a brigar pela escolha dos caminhos. Um falava assim,
Vamos aqui, ó, pegar essa BR-101 aqui reta. Não, a 101 é ruim, vamos pela 263. Pela 263 é gostoso, vai passando ali pelo mar, ó, vai vendo o mar. Não, cara, vamos pelo 101 que é reto. Vai. E aí começou a briga. Uns reclamavam no atalho, outros reclamavam da planície. Ah, é enjoativa essa planície, a gente não vê o fim. Não tem um mato para a gente ver. O outro reclamava o atalho que tinha espinho. Outros ainda pediam a passagem através dos montes. Outros falavam assim, não, eu acho que é legal a gente ir pelos montes, que a gente vê lá de cima, vê quando estiver chegando lá naquele lugar, a gente observa de cima como é que está a coisa. E eles não entravam num acordo. Por que caminho ia? Longos dias, não foram horas nem minutos, dias, perderam na disputa. Até que o grupo se desuniu. Ué, se começa uma. É só olhar, gente, na família da gente. Se começa briga daqui, briga dali, você acha que essa família vai se unir mais? Muito difícil. Então, até que o grupo se desuniu. Cada falange atendendo aos próprios caprichos. Eu vou pelo monte. O outro, eu não, eu vou ali pela via costeira, ó, quero ir ver no mar. O outro falou, não, eu vou aqui direto na 101 e está acabado. Cada um cada grupo definiu, segundo seus próprios caprichos, ninguém entrou num consenso. Como é importante, gente, a gente entrar. Isso é para nós, gente. Não é lá para os homens do servo do rei, não. Vamos pensar aqui em nós. Né? Quando dentro da nossa família tem vários. Não, eu acho que tem que ser assim, alguma coisa, eu acho que tem que ser assado. Não, gente, vamos sentar, vamos ver os pontos positivos de cada um, vamos ver os pontos negativos de tudo, e a gente vai chegar. Nós somos pessoas, né, que pensamos, nos amamos. Por que a gente vai discordar? Vamos achar um meio termo que dá para certo para todo mundo. Nunca precisa ser sempre a minha vontade. Não, podemos entrar num consenso. Então, cada falange foi para um lado, seguindo seus caprichos, e esqueceram de tudo o objetivo fundamental, que era ir rápido, levar o remédio para curar aquele povo e limpar aquele local daquela peste. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, criaram 3 roteiros, criaram os roteiros diferentes, como que dilataram os conflitos. Aí aquele, sabe as panelinhas? Alguém já teve em algum serviço ou em algum, mesmo em alguma igreja, algum templo espírita que tem panelinha? Aí eu só me dou com fulana. Aí eu gosto mais de ciclana. Aí o dia que o ciclana está lá naquele serviço, eu não vou, eu vou fazer outro. Quando começa as panelinhas, gente, vai acabar aquele serviço. Aquele objetivo vai acabar. Então, ó, criados os roteiros diferentes, dilataram-se os conflitos, claro. Reduzida agora, numericamente, as expedições sofreram mais rigor. Porque, gente, não era igual agora, que pega uma BR, tudo asfaltada, não. Era chão batido mesmo. E aí, quando se está num grupo maior, puxa, se atola uma carroça, você tem mais gente para empurrar. Agora, separaram, ficaram um pingo de gente em cada um desses 3. Aí, o que acontece? Reduzida numericamente, as expedições sofreram mais, com mais rigor, os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para um atrito inútil. Pensa que acabou os atritos? Não, até entre os pequenininhos ali, os grupinhos pequenos começaram. Aí porque fulaninho, é porque cicraninho. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, então um falou, eu vou por aqui que é mais curto. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes, intermináveis. Pensa, gente, eles foram brigando ali, ó, o tempo todo, um cutucando o outro, sabe? A hora que um está quieto, o outro joga uma palavra, você acha que sem entender, sabe?
Aí, ó, dias e noites preciosos foram despendidos em comentários ruidosos sobre a febre. Ah, porque essa febre é isso, é porque essa febre é aquilo. Ah, e que jeito será que vai estar os doentes? Como é que eles vão estar? E as casas? Será que os mercados vão estar contaminados? E eles ficavam só nessa fuleiragem aí toda. Aí, horas difíceis, de amargura e de desarmonia, de momento em momento. Então, essa viagem não foi uma coisa leve, gente. Foi cheia de atritos, 3 grupinhos, 3 estavam brigando entre si. Aí, de momento em momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas cenas de pugilatos e homicídio. Olha, então eles saíam na mão, um com o outro, e para evitar ia ter até morte. Aí chegavam os deixadiços, né? Não, larga a mão, né? Foi assim a viagem toda. Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões, mínimas. Tipo, é uma viagem longa, de vários dias, um vai ter que ser o cozinheiro. Ai, foi muito sal hoje nessa comida. Então começaram as contendas a aparecer por coisa boba. Mínimas questões, com pleno desperdício de oportunidade. E, em razão disso, se atrasavam cada vez mais os viajores do atalho. E esses são os viajores do atalho. Agora vamos ver os da planície. Os da planície e os da montanha, uma vez que se encontraram no Vale da Peste, a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto à míngua do prometido recurso não sobrava nenhum doente vivo na carne. Eles demoraram tanto para chegar no tal do local que, quando chegaram lá, a peste já tinha dizimado todos. Eles brigaram muito, gente, e bestiaram o tempo todo. A morte devora-os um a um, enquanto os mensageiros que discutiam mataram o tempo através da viagem. Será que nós fazemos isso? Um dia a morte vai chegar para nós. E o que nós fizemos durante a nossa viagem? Será que nós perdemos tempo discutindo por bobagem? Será? Isso é para nós, gente, não é só para aquele lado daquele tempo de Jesus, não. O mestre Jesus, que estava contando essa história, fixou os olhos nos aprendizes com um olhar muito lúcido e falou: neste símbolo, tá vendo? Símbolo. Então, Jesus falava por símbolos, por alegorias, por metáforas, por parábolas, para o povo entender. E para nós, 2000 anos depois, está podendo estudar através de uma história, coisa que é nossa hoje em dia, atual. Jesus diz: neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade. Hoje em dia não está? Nós não vemos maldade esparramada no mundo todo? E da descrença. Quanta descrença, né? Quanta descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos. Então, quem são os portadores? Quem são o pessoal dessas carrocinhas com remédio? Somos nós que temos religião. Nós que estamos levando remédio para alguém. Será que nós estamos fazendo certa coisa? Aí, ó. Então, ó, são os religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Os homens, Jesus falando, os homens iluminados pela sabedoria da fé, olha só o que a fé produz na gente. Uma fé raciocinada, gente. Porque uma fé fanática bota a bomba em volta do corpo e se explode, só para matar um monte de gente. Isso é fé fanática. Fé raciocinada. Então, os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto,
apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, olha só. Então, as pessoas que têm essa fé é o quê? Nós recebemos recursos do céu para levar aqueles que choram e sofrem. É isso que nós temos que fazer. Jesus não falou agora há pouco isso? Que ele está lá de braço aberto. E nós temos que chegar até ele como? Correndo e pulando, ai, Jesus, que gostoso? Não, fazendo bem para o outro. A única maneira da gente chegar lá, pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa. Então, os homens iluminados pela fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominante no mundo, olvidam, esquecem as obrigações que lhes assinalam a vida e sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor. Então, é assim, ó, na nossa caminhada pela vida, nós muitas vezes botamos o nosso propósito acima do que o propósito do Cristo. Olha só, quem somos nós? E desmandam em desvairados, em desvarios verbais de toda espécie, enquanto alimentam o distúrbio, a discórdia, levianos e distraídos, os necessitados de luz e de socorro desfalecem a falta de assistência e dedicação. É para nós, gente. Tá vendo? Então, nós que já temos um pouquinho do conhecimento, da fé raciocinada, não vamos nos perder em ficar batendo boca, a minha religião é melhor que a tua. Não tem religião melhor, religião boa é aquela que faz o bem para o próximo. Só isso. E vamos juntar. Ah, eu sou católico, mas eu sou evangélico, mas eu sou espírita, ah, eu sou umbanda, eu sou... Não importa, vamos juntar tudo e fazer um sopão para aquela comunidade ali que está precisando. Ou, se não, vamos juntar tudo e fazer esse enxovalzinho. Tem amiga minha que junta toda semana um grupo de mulheres abnegadas, fazem enxovalzinho para as mães que vão ter bebê e não têm condição de comprar. Jesus nasceu sem nenhum pano, gente. Nada. Ele exemplificou que o que é para a gente fazer? É para dar condições para quem está chegando no mundo de chegar melhorzinho um pouco, se nós podemos. Então, ó, e aí Jesus, afagando a cabeça de uma das crianças presentes, passando a mão ali na cabeça, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa que seja, nunca nos deve distrair do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Isso aí, gente, serve para nós que vivemos em comunidade, que vivemos nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos, nas nossas religiões, que às vezes fica, sabe, reunião para isso, reunião para aquilo, reunião para aquilo outro, e não vejo ninguém pondo mãos na obra. Então, por mais produtiva que seja a discussão, não pode esquecer de colocar mãos à obra. Muito, muito ensinamento hoje, né, gente? Estou aqui pensando na minha cabeça como a gente precisa caminhar para Jesus, pelo amor, né? Que é muito mais gostoso. Então, meus amigos, quero desde agora já agradecer a presença de todos nesse estudo. Lembrando agora, quando vamos fazer a oração para Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, lembrarmos de todas as pessoas em seus leitos de hospitais, doentes do corpo, por causa que primeiro estão doentes do seu espírito. Então vamos rezar. Ave Maria, que Chico Xavier psicografou do poeta Amaral Dornelas, que diz: Ave Maria,
Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, Maria, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Meus amigos, fiquem todos na paz do Cristo e que caminhemos para Cristo pelo amor. Até a próxima. Tenham um final de semana lindo e uma semana maravilhosa que se inicia amanhã. Estamos em maio, o mês de Maria. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.